Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para trazermos a ambiência adequada ao estudo, leremos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje será a mensagem número 15, intitulada Conversão. Emmanuel nos traz as palavras de Jesus, narradas por Lucas, no capítulo 22, versículo 32, que diz assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Emmanuel comenta: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou conformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos, limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. E hoje nós entraremos justamente nesta parte da história de Saulo, da conversão de Saulo, quando vai ao caminho de Damasco. Desculpa. Vamos orar? Mestre amado, Jesus, nosso querido companheiro, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo desta obra, Paulo e Estevão. Que nós possamos, Mestre amado, compreender-lhes as lições. Hoje daremos início a um novo capítulo, que com certeza nos trará belas passagens e emocionantes momentos. Se conosco neste momento em que nos dedicamos a estudar a história de teu apóstolo. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, amigos, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, nós vimos na semana passada o momento em que, finalmente, após 8 meses de separação de Abigail, Saulo resolve retomar o noivado, né? E nós paramos justamente no momento em que ele chega à casa de Zacarias. E lá ele fica sabendo, para uma grande surpresa, uma coisa que ele não poderia imaginar, o grave estado de saúde de Abigail. Ele que vinha durante o trajeto fazendo tantos planos, né? Teve que parar e se situar, né? Quanto ao estado de saúde de Abigail. Então, ele conversa com Zacarias e toma conhecimento de que ela recebia diariamente a visita de um pobre velho chamado Ananias, e que ele presenteou com os pergaminhos sobre o carpinteiro de Nazaré. Para espanto, então, de Saulo, né? E que ficou indignado e querendo entender por que cobrou de Zacarias, por que ele não havia impedido aqueles encontros. E então, Zacarias explica que tentou muitas vezes contactar Saulo, sem resposta, para que pudesse se aconselhar. Mas não tendo resposta e vendo a melhora que Abigail teve com a presença do velho Ananias, ele e Ruth resolveram que estava bem. Era a única alegria que ela tinha. Mas que ela estava realmente muito doente. Então ele entra, vai até o aposento para encontrar com Abigail, né, que ficou muito feliz quando viu. E ele conversa, e nessa conversa com ela, ele descobre, né, ela conta que se tornou cristã. E ele fica muito atordoado com essa história, né, porque ela, além disso, ainda diz que a vida deles dois juntos, como marido e mulher, né, como um casal, não era na Terra, não aconteceria na Terra, né, somente na vida espiritual. E ele tenta, então, ela tinha muitas tossas, tinha umeptise, né, as tossas com sangue, e então ela ficou muito abatida, e ele então resolve deixá-la, ir embora, e se despede, prometendo voltar todas as noites para revê-la, né? E achando melhor não falar mais naquele assunto de religião, né, naquele momento, para deixar isso resolver depois, quando ela estivesse com a saúde retomada, né? Então, ele volta para Jerusalém. Mas, já na manhã seguinte, ele recebe um mensageiro de Zacarias informando que Abigail havia piorado muito. Então, ele retorna para Jope e lá encontra realmente muito mal, né? E, por fim, ela conta que Jezeel está ali, presente, que viera buscá-la. Abigail morre, ele fica mudo, fica estarrecido, né, com a morte de Abigail. Ele não esperava isso, né? E aqui, então, nós termina o 9º capítulo, onde nós encerramos, né, fizemos a pausa do estudo, e vamos retomar hoje, então, na página 169, para quem tem essa edição do livro, né, no capítulo 10, no caminho de Damasco. Aqui, 69. No caminho de Damasco. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, só para uma ilustração e para nos situar no tempo e no espaço, né?
vamos botar aqui um mapa onde nós poderemos ver a distância de Jerusalém para Damasco. Então, nós temos Jerusalém à esquerda, bem abaixo, né, dessa linha vermelha, e Damasco à direita, lá em cima. Né? E a distância entre Jerusalém e Damasco, àquela época, era de aproximadamente 230, 250 quilômetros. E o evento do encontro de Saulo de Tarso com Jesus se deu aproximadamente 12 quilômetros antes de Damasco, numa aldeia chamada Cauabe, ou Cacabe. Cacabe, né? Os dois nomes, né, encontrados para essa aldeia. Então, ficou uns 12 quilômetros antes. Ali nós temos, nesse mapa, assinalado ali, né, onde ele teve a visão, um pouco antes da chegada de Damasco. E lembrando que tudo se passa no ano 36, né? Jesus foi levado ao Gólgota em 33, e estamos aqui ainda no ano 36, depois de Cristo. Eu vou deixar o mapa um pouquinho, né? Para vocês poderem ir olhando enquanto eu falo, enquanto eu leio aqui a narrativa de Emmanuel. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e de olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la a enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. E então aqui nós fazemos uma pausinha para lembrar que Saulo, ele imediatamente, assim que tomou conhecimento de que Estevão era Gesiel, irmão de Abigail, no momento que ele morre nos braços, né, de sua noiva, ele termina o noivado, porque Estevão era o inimigo dele e ele não podia levar aquele noivado adiante. Ele não respeitou nem a dor que Abigail estava vivendo naquele momento, né? Porque ela estava perdendo ali, mais uma vez, o irmão recém-encontrado, né? E dessa vez de uma forma definitiva. Mas ouviu do irmão a aprovação do casamento dos dois, quando ela disse que ele era o noivo dela, né? E ele ainda disse que não desejava mal a ele, porque ele defendeu Moisés, as leis de Moisés, né, com muita certeza, né, com muita fé, e isso ele faria um dia também por Jesus. Então, ele levou ao extremo, né, os seus conhecimentos da lei, o seu respeito, né, a Moisés. E interrompeu o casamento ali, a levou para Jope, a deixou lá, e depois um dia resolveu. Né? Então, esse arrependimento a que ele se refere, né, porque ele foi desnecessariamente rígido. Porque se ele pode agora relevar muitas coisas, por que ele não poderia ter relevado aquela época? Né? E nada disso teria acontecido, porque ela realmente adoeceu com as dores que ela sentiu. Né? E Emmanuel continua. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura.
Com o rigorismo de sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado. Então, aqui ele já está culpando Cristo, né? Culpando Jesus de todo esse drama com a sua noiva. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Por que topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava? Porque toda hora, onde ia, sempre tinha a figura de Jesus sendo colocado à sua frente, né? Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, né, na advertência dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estevão expirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo, o exortava a segui-lo. Por todos esse acervo de considerações que lhe se represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara, né, ele recobrira o ódio pessoal ao Messias, né? Porque o Messias era o culpado por seu infortúnio. Então, ele recobrira o ódio pessoal ao Messias escarnecido, aquele Messias que fora achincalhado, né, zombado. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares, de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés. Então, ele aqui, né, ele estava decidido que ele realmente não voltaria, não se casaria. Voltaria não, porque ele não chegou a se casar, mas ele não se casaria. Então, ele estava decidido. A mulher de sua vida havia morrido. Então, isso era história do passado, né? Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo, sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail, a ponto dela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro sem maior interesse, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, aqui vamos ver, então, uma crítica, a cobrança, né, de Saulo. Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos de tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Então, não foi ele, né? Não foi ele, Saulo, que levou Abigail a esta moléstia, né? Que a levou à morte. Não foi os dramas sentidos por ela, a dor, as decepções, né? A saudade, os sonhos
desfeitos, não foi nada disso. Foi também agora Abigail, não só Jesus, né, é o culpado de todo esse infortúnio, como também Ananias. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta, revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta, com esse eremita honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa, e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias, além das que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos, mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Aqui ele traz uma questão bem delicada. Tua ausência, ademais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda angústia em esperanças de uma vida melhor. Ela tivera uma melhora, tivera conforto, nas palavras de Ananias. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Eles ficaram felizes em ver que Abigail estava se sentindo feliz, depois de tanta tristeza e a doença já a acometendo, não é? Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta nos derradeiros dias de sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta, neste particular, mas, em sã consciência, estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhes os estos, enfraqueciam-lhe os ímpetos mais fortes de reprimenda e severidade. Então, teve que calar-se. As acusações veladas, as acusações dissimuladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente, porque ela nunca contou a questão de que Estevão era Gisiel. Sim, revidou menos áspero, reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compleição sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi, justamente, a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez a criatura inesquecível? É a defesa da lei de Moisés, porém, que está em jogo, respondeu o moço tarcense com firmeza.
Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias, revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esbotou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se da sua hermenêutica, da sua capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras, considerou com sagacidade. Contudo, uma coisa é estudar a lei e a outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. O clima ficou pesado entre os dois. Muita discordância. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra perguntando: desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegaste a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém, a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil de que por lá se criara com a perseguição. A perseguição iniciada por quem? Nós sabemos aqui, nosso Saulo, né? E Saulo continua: pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada, dominada, pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças, quer dizer, Ananias não enlouquecerá outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou: na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. Isaque, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Ele não perdeu tempo, para começar a busca. Muito bem, disse o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. E onde mora o tal Ananias? Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar de muito que insistir. Alegou que não sabia. Ah, lá isso ele não... desculpe. Entretanto, é possível que esteja mentindo, ajuntou Saulo com ironia. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já, para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaque obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros,
dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhava-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Yohanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há um mês. E onde reside este adepto do carpinteiro? Isso não sei, exclamou o interpelado em voz tímida. Quando conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui, vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mistério. O moço tarsense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo o sobrolho, acrescentou ameaçadoramente. Achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclamou impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que por esse processo não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. Estava sendo bem cruel aqui o nosso Saulo, né? A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes: Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está. Tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescentou o infeliz entre lágrimas, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimento tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou secamente. Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí a 2 dias, o moço tarsense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou zelosamente. Há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos, dos falsos milagreiros exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se.
É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Aqui nós estamos vendo ele incluindo Damasco numa questão que realmente tinha a ver com o trabalho, né? Mas era uma questão pessoal. Ele estava inserindo ali no meio do contexto, né? Porque lembramos que essas outras cidades que começaram a ter os adeptos do caminho foi justamente pelo êxodo de Jerusalém. Eles saíram, começaram assustados, temerosos das perseguições, né? Em Jerusalém, eles se espalharam. Então começaram, claro, disseminar a boa nova por onde se instalavam. Agora, a questão de Damasco, em particular, era uma questão íntima, algo que ele queria resolver para ele. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á, tão só, o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Então, aqui, ele estava liberando, né, a casa de custos, ele arcaria com os custos da ida dele a Damasco, mas queria, então, esse documento que dava a ele esses poderes, né, de fazer o que bem entendesse, o que achasse necessário e justo, inclusive pena de morte. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente, né, sem regras, sem limites. Os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos ecômios, né, com muitos louvores, ao seu espírito arguto e enérgico, seu espírito astuto, sagaz, né, e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias de porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude,
mas empregaria a soledade, né, a solidão da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. O caminho, né? Então nós vamos ver Saulo de Tarso refletindo, conversando consigo mesmo. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço Tarsente sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes, né, que se manifestavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Forças secretas. Ele não sabia de onde vinha aquilo tudo, mas ele estava ali, de repente, entrando em reflexões muito profundas. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior, né? Que ele enaltecia a paz interior. Era uma coisa que ele buscava, e isso já mostra como Saulo não era um espírito comum, né? Se desde já da infância ele já buscava paz interior, era algo que o encantava, essa questão da paz interior, né? Tinha sede de estabilidade para realizar sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam, né, aconselhavam para isso a observância integral da lei, né, da lei de Moisés. Né? Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Então, aqui nós podemos ver e deduzir, né, que ele encarnou como Saulo de Tarso já com tarefas. E ele tinha esse ideal real de servir e servia com todas as suas forças, né? Mas ele almejava essa paz interior. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Onde é que ele encontrava? Ele não encontrava. Ele seguia o conselho, né, dos mestres de Israel. Ele se dedicava, ele observava a lei de Moisés integralmente. Ele tinha nele esse fanatismo, esse orgulho, a vaidade, né? Ele era inteligente, era um homem bonito, mas estava ali e não encontrava essa paz, né? E ele realmente, ele almejava essa paz interior desde a infância, como ele há pouco refletiu, lembrou, né? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei
da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigma insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso. Pois Estevão, ele não conseguia esquecer Estevão, né? Pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Então, era aquela paz que ele tanto buscava, né? E ele viu em Estevão, naquele momento da morte, né? Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, quer dizer, que estavam já se aproximando de Damasco, já podiam ver sinais da cidade que se desenhava ao longe, Saulo não conseguia forrar-se, né, poupar-se ao solilóquio, ao monólogo sombrio que ele estava tendo naquele momento, naquele trajeto da viagem. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sobre o sol de brasas a pino do sol do meio-dia. Embalde, em vão, foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminassem o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Então, ele não comeu, ele não bebeu, ele não fez nada, ele só parou para que os seus companheiros pudessem se alimentar e ficou ali, absorvido, completamente absorvido nos seus pensamentos. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Mas ele estava indo lá no passado distante. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Então, ele aqui, neste momento em que ele buscava infância, que eu disse que ele não conhecia Estevão, não conhecia Abigail, então, naquele momento, ele indo lá no fundo, né, na introspecção, ele encontra Estevão e Abigail. E o que Abigail falou, né, antes de morrer? Que ela e Gesiel estariam com ele, amparando-o. É óbvio que eles estavam aqui com ele, não é? Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas de seu ego? Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Ele tinha na mente a mulher ideal, né? Aquela que ele iria escolher para ter uma vida, né? de casal. Né? E essa mulher, quando ele viu Abigail, ele a reconheceu, era ela. Então, aqui ele está se perguntando por que ele esperava Abigail, né? Através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura. Recordava os amigos mais eminentes, né, mais destacados, e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas, né, as suas resoluções perversas, más, né, malvadas e implacáveis, imperdoáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse. A verdade dolorosa
é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais dedicados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam, que lhe dominavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Ele estava tão absorto nos seus pensamentos, nas suas reflexões, que ele achou que devia ser meio-dia, mas era, né? Anteriormente, eles estavam no sol a pino do meio-dia. Já tinha sido dito, eles já tinham parado para comer, ele que não comeu, não se alimentou. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende, se divide, se abre como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível, irreprimível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite e acelerado de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz do alto, Saulo interrogava a voz trêmula e receosa. Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformavam o espírito e o nortearam, até então, na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura.
A crença de Abigail era a senda real, era o caminho real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta, de divina misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição, o arrependimento sincero do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Então, Jesus aqui estava dizendo: não sejas insubordinado com a palavra de Deus, que o aconselha. Não resista, entregue-se. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Jesus o chamou naquela primeira pregação que ele assistiu, que ele ouviu de Estevão na Igreja do Caminho. Na conversão de Gamaliel, quando Gamaliel, que ele admirava, né, era o seu tutor, se disse convertido, né, ali era um chamado também de Jesus. Né? Abigail convertida, tudo que ele ouviu de Estevão, até no momento da morte, tudo isso era Jesus o chamando, só que ele não o atendeu, não entendeu, não compreendeu, né? Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias de Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, a partir de então, necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, a estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto, no santuário majestoso, venerável do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor.
e tudo envidaria, em tudo empenharia para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Amigos, então aqui faremos a nossa pausa no estudo, né, diante de todo esse momento de profunda emoção, o encontro de Saulo com o Mestre Jesus. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui encerramos o estudo de hoje. Quando pudemos estar junto a Ti, no momento em que ouvíamos a narração de Emmanuel sobre tudo o que aconteceu, sobre o encontro, o Teu encontro com Saulo. E agradecemos, Senhor, a possibilidade de ouvirmos com tanta clareza esta história que podemos encontrar no Novo Testamento, mas aqui sob a visão ainda mais ampla que a doutrina espírita nos traz. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Sê conosco, amado Mestre, abençoe os nossos lares. Graças a Deus. Então, amigos, queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana, onde daremos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja conosco.